Só que com a modernidade, a gente conseguiu também, além de fazer isso, porque imagina, você pensa, já que eu estou fazendo esse procedimento, por que eu não posso fazer e ficar livre do óculos ou deixar de usar óculos para longe, usar só para perto? Então, a cirurgia evoluiu para essa situação, né? Então, esses exames, eles vão fazer esse cálculo. E aí, a gente normalmente tem até uma espécie de um questionário que pergunta para o paciente o que ele faz, né, qual que é a atividade dele, né? Igual, por exemplo, o senhor está mexendo no computador. Às vezes essa visão para o senhor é muito importante. Então, depois da cirurgia, às vezes eu gostaria de não precisar de óculos para mexer no computador. Então, as lentes hoje, elas são personalizadas. Então, a gente vai falar, Geraldo, qual que é o que você precisa depois, o que você gostaria de enxergar bem. Então, essas questões são muito individuais. Tem paciente que importa demais, de não quer usar óculos de jeito nenhum, não gosta. Às vezes, por exemplo, vai passar, eu não gosto porque eu vou para uma festa, eu vou passar maquiagem e o óculos atrapalha. Então, essa entrevista que é feita antes, é que a gente vai falar, talvez para o seu perfil seja melhor essa lente, que é uma lente, por exemplo, multifocal, para melhorar para longe e perto. Mas, por exemplo, tem alguns casos que tem contraindicação. Por exemplo, a lente multifocal, ela tem algumas contraindicações. Por exemplo, alguns pacientes que têm glaucoma não pode fazer o implante dessa lente. Pacientes que têm degeneração macular, às vezes não podem colocar essa lente, porque essa alteração não é interessante que o paciente tenha nenhuma outra alteração no nervo óptico, na retina. Essa lente não vai ter o potencial todo que ela teria. Então, às vezes, o paciente até gostaria de colocar uma lente para melhorar a visão para longe e para perto, mas a gente orienta, fala, nesse caso seu especificamente não será interessante, porque o senhor tem um problema que pode atrapalhar. Essa lente não vai desenvolver o papel dela, né? Então, isso tudo, existe uma indicação oftalmológica ali que a gente vai direcionar, né, o paciente qual seria a melhor opção, né, e essa decisão tomar em conjunto, né, com o paciente. E existe algum tipo de contraindicação para essas lentes ou não? No caso das lentes monofocais, raríssimas contraindicações, assim. Agora, no caso das lentes multifocais, é esse caso. Igual, por exemplo, como essas lentes elas fazem a divisão da luz, então o paciente ele perde um pouco de contraste. Então, o que é contraste? Contraste é a gente saber, né? Igual você vai lá na televisão e aperta lá, a cor fica mais viva, né? Você vai no contraste, a cor fica mais viva, ficam mais definidas, né? As cores. Então, as lentes multifocais, como elas dividem a luz, o paciente ele perde um pouco de contraste. Então, por exemplo, se o paciente vai ler à noite, como tem pouca luminosidade, às vezes ele pode ter um pouquinho de dificuldade de ler à noite. Então, a gente orienta, fala assim, vou ler à noite, ambiente mais claro, mais iluminado. De dia, praticamente, ele não vai ter esse problema, né? Então, se o paciente ele perde um pouquinho de contraste com o implante da lente multifocal, se o paciente já tem alguma doença prévia que faz ele perder contraste, por exemplo, a degeneração macular, que é uma doença que acomete a retina e uma área muito importante da visão, que é a mácula. Se o paciente tem degeneração macular, ele já vai ter uma perda de contraste natural.